Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos aí para a nossa aula 3 da disciplina de prática profissional 3.4. Hoje a gente vai abordar um pouquinho a respeito aí das incidências de pé e calcânio. Começando aí pela incidência que a gente classifica como antepé ou região da parte da frente do pé. Importante a gente entender que quando a gente fala aí de incidências do pé, né, na grande maioria das vezes, no dia a dia, dentro da rotina aí, nas clínicas e hospitais, acaba sendo utilizado, né, a questão de visualização do pé por completo, né? Mas existe aí dentro da literatura a possibilidade de radiografar somente a parte da frente do pé, né? O que a gente classifica aí como antepé. Nesse caso, a visualização é quando o médico precisa, né, analisar aí as regiões, principalmente dos metatarsos e das falanges, né, que estão aí na região da parte anterior do pé. Nesse caso, essa primeira incidência que a gente consegue visualizar seria um AP, né, do que a gente chama de antepé. O paciente ele vai estar sentado ou em decúbito dorsal, com o joelho flexionado e o antepé centralizado sobre a região do chassi, né? O chassi normalmente utilizado é o 18 por 24. O raio central vai estar perpendicular orientado para o dorso do antepé, próximo à cabeça do terceiro metatarso, né? Então, sempre utilizar aí o terceiro metatarso como ponto de referência para as incidências de pé. E a DEFOF vai ser de 1 metro. Observação é que o raio central ele pode sofrer uma angulação de aproximadamente 10 graus no sentido cranial, né, quando os dedos forem em garras, tá? Normalmente essa incidência ela é um pouquinho diferente da incidência de pé completo, né, porque nesse caso a gente só quer visualizar a parte anterior do pé, então ela pode ser feita de forma perpendicular, mas pode chegar ali, né, caso os dedos tenham esse formato de garra, a aproximadamente 10 graus de angulação cefálica, né, ou cranial aí. A oblíqua de antepé é bem parecida com a oblíqua, né, simples aí do pé mesmo. Paciente sentado ou em decúbito dorsal, com o joelho em flexão e o antepé obliquado internamente, né, ou medialmente, a mais ou menos 30 graus, centralizados aí sobre o chassi. O chassi utilizado vai ser o 18 por 24 e o raio central também será perpendicular, orientado para o dorso do antepé, próximo à cabeça aí dos metatarsos. A distância foco-filme utilizada também será de 1 metro. Nesse caso, sempre é importante lembrar que a angulação do paciente vai ser feita de forma medial, né, e não de forma lateral. No perfil de antepé, né, a possibilidade, né, de visualização dos ossos aí, tanto de metatarso quanto falange, acaba ficando um pouquinho mais comprometida devido às sobreposições, mas também pode ser solicitado esse determinado tipo de exame. O paciente ele vai estar sentado, né, ou em decúbito lateral, com o joelho em flexão e o antepé centralizado em perfil sobre o chassi. No caso aí, a gente classifica do antepé, como a gente já falou, metatarsos e falanges, né? Então, nesse caso, a gente não tem a necessidade, caso seja antepé, de radiografar os ossos da região do tarso aí, tá? O chassi utilizado também é o 18 por 24 e o raio central perpendicular orientado para a base do hálux, né, para a articulação ali do primeiro metatarso, né, ou articulação metatarso falangiana do primeiro dedo. A distância foco-filme utilizada vai ser de 1 metro também. Nesse caso, sempre lembrar que quando a gente faz uma incidência de pé, a gente classifica que precisa ser um perfil, né? Nesse caso, sendo perfil, precisa ser um perfil absoluto ou um perfil verdadeiro, como a gente chama, para que não haja ali nenhuma rotação, né, daquela estrutura e possa ser analisada, né, de forma lateralizada completamente, tá? Aqui a gente já começa a ver as incidências do pé completo, né? Então, aqui a gente tem o AP de pé. O paciente, nesse caso, vai estar sentado ou em decúbito dorsal, com o joelho em flexão e o pé, por completo, centralizado sobre o chassi. O chassi vai ser utilizado de ou 24 por 30, né? Dependendo do tamanho do pé do paciente, pode até ser utilizado 18 por 24. O raio central com um ângulo de 10 graus, né, craniais aí, orientado para o dorso do pé, a nível do terceiro metatarso. Existe aí a variação de angulação desse raio central, podendo chegar até 15 graus,
cefálicos também. Alguns livros, né, algumas literaturas utilizam 10 graus, outras utilizam 15 graus. Mas é importante lembrar que existe angulação no AP de pé para poder, né, fazer com que as estruturas elas fiquem mais evidentes na imagem aí para gente. E a distância foco-filme utilizada será de 1 metro também. Aqui a gente consegue ver, né, que todo o pé está sendo, né, incluído na colimação, né, e o raio ele está aí para a gente angulado de forma cranial, tá? Aparecendo assim todas as estruturas necessárias na radiografia, né, ou seja, o pé por completo. A oblíqua de pé. O paciente ele vai estar em decúbito dorsal, né, o joelho em flexão e o antepé obliquado internamente a mais ou menos 45 graus, centralizado sobre o chassi. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma outra imagem que demonstra para a gente a oblíqua de pé, porque nesse caso aqui, né, do site, essa imagem ela tá diferente aí para a gente. Então aqui a gente consegue ver nessa imagem, né, a oblíqua de pé certinho com a angulação, né, de 45 graus internamente, conforme a gente já estava falando aí, ok? Nesse caso, o chassi utilizado é o 24 por 30, o raio central ele vai estar perpendicular, orientado para o dorso do pé, a nível do terceiro metatarso também, tá? Importante lembrar que a diferença do AP de pé para oblíqua seria em relação ao raio central. Oblíqua, o raio perpendicular, no AP de pé, a gente tem o raio angulado. A distância foco-filme também de 1 metro. No perfil de pé, a gente vai ter aí o paciente sentado ou em decúbito lateral, com o joelho em flexão e o pé centralizado em perfil sobre o chassi. Uma dica aí, né, para quem está realizando o perfil de pé, é apoiar essa região do calcâneo, né, a região do calcanhar, em relação ao chassi. Isso faz com que o pé ele consiga ficar lateralizado certinho, formando aí o que a gente chama de perfil verdadeiro ou perfil absoluto. O chassi utilizado será o 24 por 30 e o raio central perpendicular, orientado para a base do primeiro metatarso. A distância foco-filme vai ser aí para a gente de 1 metro e a visualização, né, precisa, né, incluir ali todo o pé. Então, essa colimação ela vai precisar estar pegando ali, né, desde a região acima do talos, que é o primeiro osso do tarso, né, e também abaixo ali da região do calcâneo, aparecendo aí para a gente, como a gente consegue visualizar aqui na radiografia, toda a região do arco plantar, né, que é essa parte de baixo aí da região do pé. E isso quer dizer que foi incluído para a gente todas as estruturas específicas da região do pé nessa imagem, tá? Outro ponto que a gente consegue analisar aí também são as falanges, né? Que elas precisam também ser incluídas. Muita gente, quando vai fazer exame de pé, acaba cortando, né, as pontas aí dos dedos na hora de revelar a imagem, né? Na hora de adquirir a imagem. E isso aí é um ponto, né, muitas vezes prejudicial aí para nossa imagem, tá? Então, é sempre importante lembrar de incluir as falanges nesse determinado tipo de incidência. E aí o perfil deve ser absoluto, como a gente falou, o perfil verdadeiro. Entramos nas possibilidades, né, que é fazer o exame, né, do paciente com o que a gente chama de carga. Essa carga, no caso, muita gente também se pergunta como é que vai ser feito o exame de pé com carga. Nada mais é que o próprio corpo, o próprio peso, né, do corpo do paciente ali, que vai estar sobre aquele determinado tipo de estrutura. Então, nesse caso, o paciente ele não vai poder estar mais deitado ou sentado para fazer esse determinado tipo de exame, que, como o próprio nome está falando, ele é realizado com carga, tá? E nesse caso aí, a gente vai precisar dos membros inferiores retinhos, com o peso distribuído em cima dos dois pés aí, que normalmente a gente faz esse exame sendo comparativo, tá? O paciente ele vai estar em ortostático, exercendo pressão corpórea em igual sobre os pés, né? Pode ser feito o exame somente de um pé, mas normalmente quando é um exame com carga dos pés, a gente faz uma análise dos dois, né? Como eu falei, um exame comparativo. O chassi que vai ser utilizado pode ser o 24 por 30, ou dependendo do tamanho da estrutura do pé do paciente, pode ser utilizado chassis maiores, tá?
como 30 por 20 por 43, né? Ou 35 por 35 e por aí vai. Né? Um ângulo aí, né, de mais ou menos 10 graus cranial orientado, né, equidistante aí aos pés, ou seja, vai precisar estar no meio aí dos dois pés, a nível dos metatarsos, e também pode ser utilizado ali a angulação de 15 graus, tá? Assim como é utilizada também no AP de pé simples, que é feito sem carga. E a distância foco-filme, ela vai ser de 1 metro aí. Quando solicitado, né, observação para gente, quando é solicitado pé com carga direito e esquerdo, o raio central deverá incidir no pé em questão. No caso aí, assim como no AP simples, né? Se for solicitado somente de um pé, foi solicitado o pé direito ou o pé esquerdo, nesse caso, o raio central ele vai incidir a nível do terceiro metatarso daquele pé ali de interesse, tá? E o perfil com carga, né? Que é uma outra incidência que também pode ser realizada ali entre as possibilidades aí de avaliações, principalmente do arco plantar. Se a gente for analisar aqui, ó, o arco plantar ele está um pouco mais baixo do que o perfil simples, justamente por conta dessa pressão corpórea que está sendo exercida ali sobre o pé, tá? Nesse caso, o paciente ele vai estar em ortostático, exercendo a pressão corpórea sobre o pé a ser radiografado. No perfil, a gente não faz dos dois pés ao mesmo tempo, só no AP. O chassi utilizado é o 24 por 30, e o raio ele vai estar perpendicular na horizontal, orientado para a lateral do pé, né? Ou seria, né, a região da base do primeiro ou do quinto metatarso, depende, né, de como que esse raio vai entrar, se ele vai entrar medialmente ou se ele vai entrar lateralmente, tá? E a distância foco-filme vai ser de 1 metro também. Para o perfil de pé, uma coisa interessante, perfil de pé com carga, né? Uma coisa interessante é que a gente pode estar fazendo algum suporte ou, né, utilizando alguns suportes aí à base de espumas, né, isopores aí, tá? Mas a gente não pode utilizar nenhum suporte é, que seja ali à base de metal, por exemplo, para que isso não atrapalhe na nossa visualização da imagem, tá? Para pacientes menores, a gente pode utilizar tanto no AP quanto no perfil com carga, esse paciente em cima da mesa, né, para poder ser feita a incidência. Em pacientes maiores, nesse caso, a incidência ela vai precisar ser feita com algum suporte, né, no chão aí, para a placa não ficar em contato diretamente com o chão, tá ok? E aqui a gente consegue visualizar, né, algumas incidências que são para a base do quinto metatarso. Nesse caso, o processo de posicionamento do pé vai ser basicamente o mesmo, né, tanto no AP quanto na oblíqua, como a gente pode ver aqui embaixo, tá? Só que o raio central ele vai estar focado somente, né, na região ali do quinto metatarso. Pode haver fraturas específicas para essas regiões, tá? E nesse caso, o que vai acontecer é que a incidência, né, ela vai ser focada, né, focalizada especificamente somente na região do quinto metatarso, tá? Então, o que que muda aí para gente? Nesse caso aqui no AP, né, o ângulo de 10 graus craniais, né, orientado aí para a base do quinto metatarso em específico, porém o exame, como é na região do metatarso, também pode ser feito de forma perpendicular, de acordo com algumas literaturas, tá? E na oblíqua, o exame feito também de forma perpendicular, orientado para a base do quinto metatarso. Tá? O que a gente precisa entender é que o posicionamento do pé, basicamente, ele vai ser igual ao AP, né? E a oblíqua que a gente já conhece. Só que o foco de estrutura que a gente vai posicionar o nosso raio central é que vai mudar, sendo somente aí para a região do quinto metatarso, tá? Continuando aí, a gente começa a falar um pouquinho agora a respeito das incidências para calcânio, né? Que são incidências até simples aí que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia dentro da área do radiodiagnóstico. Então, o calcânio a gente tem a incidência axial, que a gente chama de axial inferior-superior ou supero-inferior, né? Aqui a gente consegue ver nessa imagem o que normalmente a gente faz, né, no dia a dia dentro das clínicas e hospitais, porém
existe uma variação que eu vou mostrar aí para vocês também, tá? Então, paciente sentado ou em decúbito dorsal, perna em extensão e o pé em dorsiflexão máxima, o calcâneo centralizado sobre o chassi. O chassi pode ser utilizado 18 por 24. O raio central, se for ínfero superior, né, com um ângulo de 40 graus cranial, orientado para o centro do calcâneo, e, se for superior inferior, o raio central caudal 5 centímetros acima da região posterior do calcâneo. Então, aqui a gente consegue ver, né, esse raio, né, sendo realizado aí, como a gente chama de ínfero superior, aonde a gente utiliza o centro do calcânio como ponto de referência ou a base do terceiro metatarso para essa entrada do raio central. A distância foco-filme, tanto para um quanto o outro, vai ser de 1 metro, tá? A imagem final que a gente tem para esse determinado tipo de incidência é justamente essa, né? Onde a gente consegue ver toda a extensão do osso calcâneo, aí, principalmente essa parte de trás, né? Porém, a gente tem a possibilidade, né, de estar realizando uma outra incidência, um outro posicionamento ali, que no caso seria esse daqui, tá? Acho que vocês conseguem visualizar aí, aonde o paciente, né, ele vai precisar ficar em pé sobre a estrutura que a gente vai utilizar e o raio ele vai entrar, né, de acordo com a parte posterior. Tem alguns livros, né, algumas literaturas que trazem esse posicionamento também para a região de tornozelo, mas que permitem para a gente visualizar a região do calcâneo, basicamente parecido, né, com a incidência anterior, tá bom? Então, existem algumas variações aí para esse determinado tipo de posicionamento que a gente conhece como axial de calcânio. Alguns técnicos podem fazer nesse formato e outros no formato que foi mostrado aí, tá bom? Alternativo, né? A observação, a incidência é realizada com cilindro de extensão fechado ou com a colimação adequada, tá? Sempre importante lembrar, né, de não pegar aí, né, toda a estrutura do pé por completo, porque o foco é somente na região do calcâneo, tá? E o perfil de calcâneo, que é uma incidência também bastante solicitada, onde a gente consegue ver a extensão de toda a articulação do calcâneo com o talos e do osso mesmo por completo, né? Nesse caso aí, o paciente ele vai estar sentado ou em decúbito lateral, a perna em extensão e o pé em dorsiflexão, o calcâneo centralizado em perfil sobre o chassi, tá? O chassi, que vai ser utilizado é o 18 por 24. O raio central ele vai estar perpendicular para o centro do calcâneo. Ah, Gabriel, mas não sei onde é o centro do calcâneo especificamente. Então, nesse caso, você vai colocar a mais ou menos 5 centímetros abaixo do maléolo medial, né? Então, o maléolo ele fica ali na região da, da tíbia, né, o maléolo medial, e aí, nesse caso, você vai utilizar ali dois dedinhos abaixo, que daria mais ou menos 5 centímetros abaixo do maléolo, chegando aí nessa parte central do calcâneo. A distância foco-filme é de 1 metro, tá? E a observação, que a incidência é realizada com cilindro fechado também ou com a colimação adequada, tá? Pegando somente a região do calcâneo, né? Do osso calcâneo aí, específico para esse determinado tipo de radiografia, tá ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que eu tenha conseguido contribuir com mais informações aí para vocês. E aguardo vocês aí na próxima semana, na próxima aula, tá ok? Um abraço e até já.